Olá, vamos refletir um pouquinho? Eu quero conversar com vocês a respeito do casamento. Quem instituiu o casamento foi Deus. Logo, Deus é o seu criador. O que isso significa? Significa que aquele que criou essa união, ele criou com um objetivo definido e com algumas regras que devem ser cumpridas para que esta união possa ser chamada de casamento. Então, logo no começo, no Gênesis, Deus nos diz que deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa e serão os dois uma só carne. Logo não são mais dois, mas um só. Quando nós nos fazemos um com o outro, essa união ela não pode ser desfeita. Essa união ela é de um homem com uma mulher. Essa união é feita ou ela é consumada no sexo e a partir daí ela gera vida. Ela não foi feita para gerar morte, para gerar conflitos, mas ela foi feita para que gere vida. Então nós formamos um núcleo familiar. O casal forma um núcleo familiar e desse núcleo familiar vem, ou desse casal vem, os filhos. E o casal e os filhos são um núcleo familiar. Todos os outros são parentes. Porém, nós vemos que Satanás ele costuma copiar todas as coisas. Então, como nós tivemos a encarnação do Cristo, nós teremos a encarnação do Anticristo. Tudo aquilo que Jesus, ou melhor, que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo faz, Satanás imita. Então, ele é apenas alguém que adultera a criação, alguém que perverte a criação. E isso foi feito também com o casamento. Satanás criou, entre aspas, um casamento ou vários outros tipos de casamentos que não foram instituídos por Deus. Então nós temos inúmeros relacionamentos chamados de casamento que de fato e de verdade não são casamentos, pois ninguém tem o poder de alterar o casamento, de mudar as regras do casamento, a não ser Deus, que é o seu criador. Então nós temos, em primeiro lugar, o divórcio, que já é uma perversão do casamento, mas que em determinados casos, pela dureza do coração do homem, Deus permitiu, e Deus permite. Porém, é pela dureza do coração. O ideal divino, o ideal de Deus, é que esse casal que se fez um, permaneça juntos, criando seus filhos e morram juntos. Só aí o casamento se desfará, pois é até que a morte os separe. Nós vemos infinitas outras instituições que deram o nome de casamento. Então, pessoas do mesmo sexo, ou que eles chamam do mesmo gênero, pessoas que não querem se casar diante de Deus, mas eles se casam diante da lei dos homens. É uma espécie de casamento, mas não é o casamento que Deus instituiu. Deus institui o casamento onde as pessoas elas se encontram, elas se amam, elas têm uma relação sexual, elas têm o testemunho da sociedade e a partir daí elas estão casadas. Então, se você se casou, mas não se casou no religioso, mas você se casou nessas condições perante a lei dos homens e você pediu a bênção de Deus, você está casado. Não é necessário que tenha um sacerdote para abençoá-los. Mesmo porque o nosso único sacerdote é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas casar diante de Deus depende do casal. Depende do testemunho dele para a sociedade. Então nós vamos, especialmente, cada pessoa de cada religião vai à sua própria religião e pede a sua bênção. E pede que haja um ritual que comunique para a sociedade que nós estamos casados diante de Deus, ou diante da lei de Deus e diante da lei dos homens.
Assim nós temos o casamento religioso e o casamento civil. Se você não pode casar no religioso, você só pode casar no civil, isso significa que provavelmente a tua relação ou esse casamento não é um casamento descrito por Deus, como Deus receitou. Então, nós temos o padrão divino, que nós namoramos para nos conhecer, depois nós noivamos, nós nos relacionamos com os familiares, nós conhecemos, nós nos relacionamos com o outro, com o namorado, com a noiva, e a partir daí nós sabemos se tem ou qual é a chance, ou quanto tem de chance de dar certo. E aí nós nos casamos. Nós temos também programas de televisão, tipo Casamento às Cegas, que é uma imitação da instituição casamento que Deus criou. É fora de padrão, completamente adulterado e pervertido, é às avessas. Então, primeiro eles se conhecem só através do ouvido, depois que eles se veem, depois eles convivem, depois eles têm uma lua de mel, para depois eles se casarem. Enfim, é tudo invertido. Ou tem outros casais que primeiro têm filhos e depois eles se casam. Enfim, todos esses casamentos não são alinhados ao primeiro casamento, que é o casamento instituído por Deus. Você tem o casamento real e verdadeiro, que é aquele instituído por Deus, e você tem invencionices diabólicas, que é fora isso. E o Estado ele não tem o poder de dizer o que pode e o que não pode em relação ao casamento na visão divina. Ele não tem o poder de falar que duas pessoas do mesmo sexo podem casar. Eles têm o poder de dizer isso com relação a se casarem diante da lei dos homens, mas diante da lei de Deus, ninguém tem o poder de mudar aquilo que Deus determinou. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Esse é o casamento diante de Deus, esse é o casamento estabelecido por Deus. Os outros foram batizados com o título de casamento sem que fossem ou sem que sejam realmente casamento. Porque o casamento, o objetivo é criar família, é ter filhos. E nos outros modelos, você pode até ter filhos de outras formas, por adoção, por exemplo. Mas não é para isso que Deus instituiu o casamento. Então, nós temos hoje diversos tipos de relacionamentos batizados com o nome de casamento, só que não são casamento de fato, conforme Deus criou, conforme Deus estabeleceu. Que nós consigamos separar aquilo que Deus nos ensinou, nos ordenou, daquilo que nós vemos em sociedade hoje em dia. Amém.